alguma parte do seu rosto que você gostaria de fazer alguma modificação? Se a sua resposta para mim foi um sim, então fica tranquilo que você não está sozinho. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil é o segundo país que mais faz esses tipos de procedimento. E para conversar comigo sobre isso, convidamos o professor Paulo Goldoni. Professor, obrigada por estar aqui para conversar comigo sobre essa questão de harmonização facial, não é? Que é um assunto tão em alta hoje em dia. Sim, obrigado eu pelo convite, né, para estar aqui, falar alguma coisa sobre harmonização. Lembrando que a harmonização ela deu um avanço muito grande, né, nos últimos tempos, e isso é muito importante. Eu atuo na área de odontologia, né? Tenho mestrado, doutorado nessa área de reabilitação oral e parti para esse braço da odontologia hoje, que é a harmonização facial. Uhum. Então, é uma coisa assim, muito importante, até sair de uma palestra agora, onde eu explico, né, para os profissionais a influência da harmonização, não só a estética facial, uma estética dental, e também lembrando que a harmonização facial, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um determinado produto, ela se torna funcional. Ou seja, hoje a gente tem vários tipos de tratamentos de dor, né, que a gente faz dentro da harmonização facial. Essa questão, né, de harmonização facial, como eu disse, ela expandiu, né, professor? O que proporcionou esse aumento, essas procuras, assim? Quais são os fatores? Olha, eu acho que as pessoas hoje, elas estão prestando mais atenção nelas. Uhum. Elas estão se valorizando mais, né? Antigamente a pessoa se preocupava mais em trabalhar, em sei lá, guardar um dinheiro e comprar determinado bem. Hoje, ela se preocupa com o bem-estar dela, principalmente um envelhecimento que seja um pouquinho mais gradual e que ela se sinta bem e que ela, né, tenha um bem-estar próprio quando ela olha para ela mesma, frente a um espelho, ou que alguém se defronta com ela e fala: nossa, como você está bem, como você melhorou, o que você fez, né? Uhum. Então, isso eu acho que ajudou muito a estética para a gente. Nossa, professor, eu imagino mesmo, ainda mais as redes sociais com os digitais influencers, aí o pessoal tem tentado se espelhar um pouquinho, né? Sim, muito, muito. Hoje a gente está diante de assim, muitos tipos de tratamentos que até então eles eram obscuros. Uhum. A gente nem sabia que existia. E com a mídia, a gente hoje tem possibilidade, né? A pessoa tem possibilidade de ver, como você falou, né, o seu problema, e com a mídia ela procurar um tratamento para aquele problema. Uhum. Né? E daí às vezes ela tem um problema que é causado por outro, e a gente então estabelece um tratamento, por exemplo, para essa pessoa. Você entendeu? Então a pessoa vai cada vez mais se sentindo melhor, né, e gostando mais dela. Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de harmonização facial, o que é exatamente? Como que funciona? Para o pessoal que tem curiosidade. Porque a gente fala harmonização facial, o que é exatamente? Como é que faz? Isso. Né? Olha, com o passar dos anos, uhum, né, você vai perdendo estruturas faciais. Tá? Você vai tendo um envelhecimento tanto da parte óssea como da parte mole. E na nossa face, a gente tem assim, vários compartimentos de gordura. Esses compartimentos de gordura, eles dão suporte para a nossa face. E a gente vai perdendo. A grosso modo, eu falo no curso, né, que a gente vai derretendo a face. Tá? Uhum. Então, a gente precisa repor essas estruturas. Né? Lógico que eu não vou, né, chegar e falar assim, olha, eu vou formar osso de novo na tua face. Não. Eu vou repor com alguns produtos da harmonização. Eu vou repor essas estruturas que estão sendo perdidas, né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, hoje nós temos uns tratamentos, e aqui deixa eu abrir um parênteses, né? Dentro da harmonização, eu tenho profissionais que são injetores, que simplesmente você chega, ele já injeta o produto, sem buscar
às vezes, o motivo da perda, como aconteceu aquilo, em quanto tempo aconteceu aquilo. E existem os profissionais que fazem tratamentos. Tá? Nos nossos cursos, a gente ensina os tratamentos. Então, hoje eu tenho, por exemplo, alimentos celulares de fora para dentro da face e de dentro para fora. Tá? Hoje eu tenho os bioestimuladores, que devolvem à pele nova elastina, novo colágeno, reposição da parte de gordura que foi perdida. Então, hoje eu tenho uma renovação facial dentro da harmonização. Tá? Então, por exemplo, eu perdi volume. Eu tenho condições com alguns produtos de devolver aquele volume e rejuvenescer a pessoa. A pessoa tem um sorriso gengival que ela não gosta. Eu tenho como parar esse sorriso gengival com harmonização. Então, hoje você tem assim, uma análise, né, de cada paciente, de cada problema que ela tem, e nós temos condições hoje de reparar esses problemas. Tá? Isso num contexto, né, você envolve dentro da face, você envolve aí reposição na região de malar, né, logo abaixo dos olhos. Você tem hoje a rinomodelação, que você, né, faz o nariz da pessoa. Você tem os olhos, que você melhora os olhos, contorno dos olhos, abre os olhos. Então, hoje eu tenho assim, uma gama de produtos e de procedimentos para rejuvenescer a pessoa. E, professor, a harmonização facial, ela é algo que é definitiva ou ela vai saindo ou não? Isso, muito boa pergunta. Sabe por quê? É uma dúvida que as pessoas têm. É uma curiosidade. Se eu for lá no profissional e fazer alguma coisa aqui, vai ficar eternamente ou não? Vai sair? Então, você tem materiais que são permanentes e você tem materiais que são degradados. Tá? Eu tenho, por exemplo, materiais que eles ficam durante 6 meses, tem materiais que ficam durante 1 ano, e tem materiais que ficam durante 4 anos, tá? E eu tenho materiais permanentes. A escolha do paciente, às vezes, é um pouco controversa. Por quê? Ele fala assim, nossa, eu quero usar um material permanente. E se ele não gostou do que fez? Né? Aí só com cirurgia para tirar. Por outro lado, você tem materiais aí, por exemplo, que duram 6 meses, 8 meses, 1 ano. Poxa, não gostou, mas ele vai degradando. E aí, na hora de reaplicar, às vezes você reaplica de forma diferente, reaplica em volumes diferentes, tá? Então, assim, eu prefiro ainda os materiais que são degradados, né? Porque pelo menos se a pessoa não gostou, daí um tempo dá para você reparar aquilo que ela não gostou. Nossa, é preocupante essa questão, porque a gente fica aqui imaginando, vou fazer e como é que vai ficar, e será que vai dar certo? Acho que essa é muita dúvida. Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma expectativa e a gente como profissional precisa cuidar com essa expectativa, né? Tem uma frase que eu sempre falo nos meus cursos que é assim, o menos é sempre mais. Sim. Então, por exemplo, eu vou fazer uma harmonização facial, eu não vou lá e faço de uma vez essa harmonização. Porque a pessoa pode sair de lá impessoal. Tá? Então, olha a diferença de pergunta, né, de uma pessoa para outra. A pessoa chega para você e fala assim, nossa, que legal, o que você fez? Você mudou alguma coisa. Está diferente, alguma coisa aí. É. Ou ela chega para você, nossa, o que você fez? Nossa, alguma coisa está errada. Pronto. Você imagina você escutar uma coisa dessa. Então, eu gosto de fazer a harmonização aos poucos. Né? Coloca um pouquinho de material, a pessoa, olha, eu quero um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a harmonização dá essa condição. Você sabe que o lado direito nunca é igual ao lado esquerdo de todas as pessoas. Né? Então, a gente sempre tenta dar fazer uma equilíbrio, talvez? O equilíbrio, exato, um equilíbrio da face, né? Você tem um lado de preferência para dormir, você tem um lado de preferência para mastigar, tá? Tudo isso altera, né? E é nessa hora que entra o nome harmonização facial. Eu tenho que deixar harmônica, né? Por isso que você não pode generalizar.
Vou te dar um exemplo. Você chega, né, na clínica, a pessoa fala assim, olha, no seu rosto só olha para você, não faz nenhum planejamento digital, não faz nada. Ela olha e fala assim, nossa, eu vou colocar 5 seringas de material do lado esquerdo e 5 do lado direito. Tudo bem, só que um lado diferente do outro, o lado que você colocou 5 seringas às vezes precisava de 6 ou 7, e o lado que colocou as 5 seringas não precisava de tanto. Então ele já fugiu da harmonização, ele já está fazendo um negócio impessoal. Não sei se você notou, mas isso também está caindo por terra. Teve uma fase da harmonização que parece que todos os rostos eram iguais. Todos quadrados, todos principalmente quadrados. os homens, né? Exatamente. Todo né? mundo igual. Então, ângulo de mandíbula bem pronunciado, essa região de malar e zigomático, perto dos olhos, bem pronunciado. Todo mundo tinha a mesma fisionomia. Tá? Ainda bem que isso está caindo um pouco por terra. Hoje a gente analisa a face do paciente. Você vê pacientes que têm faces mais finas, né? Um formato mais triangular, um formato mais oval. Então, para cada paciente, você faz um planejamento. Né? Você não tem uma receita de bolo na harmonização. Tá? Você quer ver uma coisa que é muito complicada? É lábio. Nossa. Lábio. Tem gente que chega, desculpa a expressão, né? Mas ela fala assim, eu quero beição. É verdade. Agora, Angelina Jolie, quero ficar que nem a Angelina Jolie, né? Isso. Agora, será que combina para todo mundo isso? Às vezes a pessoa tem um rosto mais delicado e quando você bate o olho nela, só vai dar o lábio. Só vai mostrar o lábio. E isso vai ficar impessoal. Você entendeu? Então, quando você faz um negócio delicado, que você põe um pouco de material, e aí, tá bom. Aí eu queria um pouquinho mais, você põe um pouquinho mais, desenha o lábio, né? E aí fica bonito, fica um negócio assim bem harmônico e fica discreto. Por isso que hoje a gente fala assim para o paciente, né? E você disse muito bem no início, o que te atrapalha mais? É o lábio. Vamos analisar o lábio então. O lábio em repouso é uma coisa, quando você sorri é outra. Então, tem lábio que não adianta você colocar uma seringa, 2 seringas de material. Quando ela vai sorrir, ela vai perder esse lábio. Porque o músculo orbicular da boca ele é muito forte. Então, ele vai esmagar esse produto, ela vai perder logo. Sendo que, se eu tivesse feito, por exemplo, uma toxina botulínica, né, um botox, nos músculos que movimentam os lábios, tivesse relaxado isso e depois colocado um produto no lábio, ia durar muito mais e ficar muito mais bonito. Você entendeu? Então, isso é planejamento, isso é tratamento. Tudo isso que o senhor está falando está aqui me levantando aquela preocupação. Sim. Quais são os tipos de profissionais, aliás, quais são os profissionais, então, que tomam esse cuidado, que estão preparados e que podem, têm autorização para lidar com a harmonização facial? Eu tenho vários tipos de curso, né? Eu tenho um curso de imersão, tenho um curso extensivo, né, que é de residência, e tem um curso de pós-graduação, de especialização. Tá abrindo agora a 2ª turma de especialização na UnoOeste. Então, eu sempre falo assim, o curso de imersão, que são 3 dias, é para o aluno ver se ele gosta disso. Tá? Para ele fazer alguns procedimentos, para ver se ele gosta, para fazer uma especialização. Mas ele vai estar apto para fazer esses planejamentos só na especialização. Não adianta a pessoa querer fazer um curso de 1, 2, 3 dias e achar que já é o harmonizador. Você entendeu? Eu já, né, não vamos falar em datas, né, mas faz muitos anos que eu estou na harmonização e cada dia eu aprendo mais. Eu estudo todo dia, cada dia eu aprendo mais. Por quê? Porque tudo muda. Então, como é que a pessoa faz um curso, por exemplo, de 3 dias e ela quer que aquilo lá sirva para 5 anos? Na outra semana eu já estou ensinando coisa diferente. No outro curso já tem coisa diferente. Tá? Então a pessoa tem que se atualizando. Para chegar nesse estágio, né, de poder fazer um bom diagnóstico, de poder analisar a pessoa não só física, mas uma tomografia. A gente usa tomografia para fazer a análise, né? Porque você tem a base óssea, você tem a parte mole, né? Não é simplesmente eu chegar também para você e falar assim, olha, nós vamos erguer o seu nariz aí 10 graus. Às vezes não fica harmônico, tá? Às vezes eu falo assim, olha, nós vamos
colocar 2 seringas no lábio superior e deixar o lábio inferior do jeito que está. Não, mas a base óssea não ajuda. Então, eu tenho que fazer uma análise de base óssea e ver o quanto eu preciso compensar o tecido mole para poder ficar harmônico. Então, a gente trabalha sempre dentro de uma proporção áurea, tá? Então, sempre fazendo a coisa para ficar bem harmônico. Então, eu entendo que eu tenho que buscar sempre aquele profissional, buscar conhecer o profissional, saber qual é a sua formação, para ver até onde ele tem estudado, como é que tem se atualizado. Seria mais ou menos esse tipo de análise que eu deveria saber do profissional, professor? Porque levantou uma preocupação quanto a isso. Seria o ideal, sabe? A gente está vendo tanta coisa dentro da harmonização que é assim, preocupante. Preocupante. Né? Preocupante. Então, a gente está vendo assim que o profissional foge, às vezes, da tendência, né? Pensando só na parte econômica. Então, eu acho que hoje em dia o paciente ele não pode assim se desesperar e falar assim, não, de hoje para amanhã eu quero fazer isso. Analisa, vê direitinho primeiro. Tenha paciência, exatamente, tenha paciência. Então, vê mais ou menos o que ela quer. Procure ver nos outros. Hoje a mídia está aí ensinando um monte de coisa, né? E às vezes até o paciente vem, né, com o Dr. Google na cabeça, né, com a gente, e fala, mas eu vi isso, eu vi aquilo, né, eu queria fazer igual. Às vezes para ela não combina, não está dentro do parâmetro dela, né, facial. Então não combina, entendeu? Mas essa é uma tendência legal. Bem legal. E quando um procedimento dá errado, professor, o que se faz? Isso. Olha, eu sempre falo o seguinte, para você fazer um procedimento, reverte. Você precisa saber tratar se der o problema. Senão, não faça. Né? Então, eu falo assim sempre, você vai fazer um lábio? Vai. Aí eu falo, quais são as intercorrências que podem dar nesse lábio? Você sabe tratar a intercorrência? Não, eu não sei, então não faça o lábio. Nós trabalhamos com áreas muito irrigadas, né? Muita irrigação, muitos vasos, muitas artérias. Só para você ter uma ideia, se você comprime hoje uma artéria com um ácido hialurônico, sem conhecer a anatomia, você causa uma necrose para o paciente. Nossa. E essa necrose, por exemplo, às vezes é 72 horas. Então, se você não tiver base para socorrer esse paciente, é complicado, né? Então, por isso, mais uma vez, eu acho que precisa ter cuidado, né? Cuidado com o que oferecem, né? E cuidado com o que vão fazer também. Eu sempre falo isso, em nenhum segmento tal da odontologia, da medicina, a pessoa pode ir com muita sede ao pote. Vamos usar esse... Né? Ela tem que analisar cada passo e o que ela pode fazer e o que ela pode socorrer. Eu acho que isso é importante. Existe contraindicações para esse procedimento, professor? Olha... Assim, as contraindicações são muito poucas, né? E, na verdade, quando é gerada uma contraindicação por algum artigo, algum paper, né? São aquelas mesmas contraindicações de sempre, tá? Embora você não ache muito na literatura, mas tem lá, por exemplo, a mulher grávida que está amamentando, doenças autoimunes, né? O que você acha sempre é isso daí, tá? Mas nenhum dado para te falar, na verdade, que tal procedimento nessa pessoa não deu certo. Você entendeu? Agora, entra muito assim. Posso fazer uma brincadeirinha, né? Claro, à vontade. A mulher grávida, ela fala assim, vou pôr um pouco de lábio, minha autoestima vai melhorar e tal. O marido, não vai fazer isso. Ela vai e faz o lábio. Não tem nada a ver, mas a criança nasce com uma manchinha na testa. Tá vendo? Falei para você não fazer o lábio, você vai fazer o lábio, tá? Então, as contraindicações que nós temos são essas daí, mas nada comprovado ainda, por exemplo, que uma toxina passe pela placenta, vai para a criança, ou passe pelo leite, vai para... Nada disso comprovado, tá bom? Pensando nisso, professor, é claro que a gente também tem alguns fatores que dão as vantagens. Quais são as vantagens da harmonização facial nas pessoas? Principalmente a autoestima. Nossa, a autoestima... Olha, tem hora que a gente se emociona, né? Agora, esse último módulo de especialização, nós fizemos um bioestimulador numa senhora, e quando nós acabamos o bioestimulador, que a gente deu um espelho para ela, começou a chorar.
Começou a chorar. Imagina. E a gente tem até gravado o depoimento dela, chorando, tudo. E a gente fica emocionado também. Porque a autoestima da pessoa é tudo. Às vezes você está lá embaixo com um monte de problema na sua vida, você está se achando feio, ou feio, né? Você está se achando no fundo do poço. Você vai lá, faz alguma coisa, nossa, como você melhorou, como você está bonita. Pronto, ergueu a autoestima. Nossa, a pessoa né? vai lá para cima. Então, a harmonização é autoestima. Tá? É a autoestima e as pessoas se sentem bem. Por isso que, né, eu disse para vocês que às vezes a pessoa não trata tanto da boca, mas a autoestima de fazer uma face, ela quer. Fazer um negocinho, às vezes, só corrigir alguma coisa que está no rosto que está incomodando, né? Porque olha, você tira uma base. Tem gente que tem o lado de opção por foto. Aí eu tiro mais do lado direito. Porque o lado esquerdo, meu lábio sobe mais que o lado direito. Uhum. É uma opção. A harmonização corrige isso? Claro que corrige. Tá? O meu lábio é torto, né? É mais fino de um lado do que do outro. Tem como você... Então, isso daí melhora a autoestima. Quer dizer, onde ela tiraria a foto só do lado direito, agora tira do lado esquerdo. Fica mais despreocupada, né? Ela procura tirar foto, né? Então, autoestima. Tá? E pensando nos profissionais que trabalham com essa área, tá? Existe alguma tendência, alguma dica que o senhor poderia deixar para esses profissionais? Estudar. Muito! Estudar cada vez mais. Produtos surgem todos os dias. Marketing de produtos surgem todos os dias. Né? Cuidado para usar esses produtos, tá? E, assim, sempre busquem, né, dentro da literatura, como agem esses produtos, como você poderia estar utilizando esses produtos, né? Porque você tem hoje, só para ter uma noção, você tem muita influência das firmas que vendem materiais. Uhum. Segundo país do mundo que mais faz harmonização. Então, só para você ter uma ideia, antes era a medicina que fazia, né, a harmonização. Então, você ia comprar, por exemplo, em algumas firmas, só tinha lá médico. Hoje, você tem um canal do dentista na mesma firma. Por quê? É muita gente fazendo. Mas cuidado com os produtos. Principalmente, gente, usar produtos que têm Anvisa. Tá? Porque hoje a gente tem muito produto que não tem Anvisa aí no mercado, custos mais em conta, né? Mas só que se der algum probleminha, você vai reclamar para quem? É o tal do barato que sai caro, né? Exatamente. A gente já tem, assim, a gente já viu, né, na televisão, já viu em alguns lugares, esses produtos dando problema. Então, cuidado. É isso. Pessoal, o pessoal que gostaria de saber a harmonização, o que acharam? E aos profissionais que lidam com a harmonização, o que acharam também? Ficaram com alguma dúvida? Manda aqui pra gente. Professor, é isso. Gostaria de deixar mais alguma palavra para esse pessoal? Eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro falando com vocês de harmonização, né? Vamos continuar a parte 2. A gente tem outros compromissos hoje, mas eu queria agradecer imensamente, né? Esse gancho, né, para a gente estar falando de harmonização. É uma coisa, assim, um procedimento que não é novo, mas que cada dia evolui muito mais e cada dia está devolvendo para as pessoas mais alegria e mais autoestima. Isso é muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, aliás. Nós todos agradecemos pelo nosso bate-papo. As portas estão abertas para a gente conversar mais sobre isso. Acredito, como a tendência está sempre com mudanças, está sempre com atualizações, acredito eu que logo, logo a gente vai ter logo um novo bate-papo para trazer novidades aí para o pessoal. É só chamar. Obrigada, professor. Sempre avisando, né, pessoal, que a gente tem um curso de especialização, né, na UNOeste, tá? Está abrindo agora comecinho de junho, né, a segunda turma. Sim. Nós já estamos com uma turma, está abrindo a segunda. E nós temos os cursos, né, de imersão, de atualização, né? E é só nos procurar que a gente bate um papo. Muito obrigado. Pegar a dica, né? Então se inscrevam lá nas próximas turmas que o professor acabou de falar aqui pra gente. Bom, e é isso. Esse é o Você no Mercado de hoje. Gostou? Curte aí, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo episódio. Combinado? Até a próxima!